O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol, o podcast que desvenda a geopolítica do planeta Bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, mais uma parceria aqui da casa com o Xadrez Verbal. E falando no site, podcast, canal no YouTube, eu chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá a todos os nossos ouvintes. E já faz mais de um ano que eu não faço um vídeo para o YouTube, mas você... eu sigo falando, né? Não, mas os vídeos estão lá e eu estou no Nerdologia também, então enfim, acontece. Antes de você apresentar o tema de hoje, né, alguns recadinhos aqui do último programa. O Alan Thiago elogiou bastante o programa e recomendou o documentário Chuck Norris versus o Comunismo, que fala sobre o tráfico de filmes ocidentais na Romênia durante o isolamento cultural imposto pelo regime do Ceausescu, né? Então você não podia consumir filmes ocidentais, então você contrabandeava invasão dos Estados Unidos, Delta Force, todas aquelas grandes obras cinematográficas do Chuck Norris na Canon Films. O Rodolfo de Moura disse que gostou bastante do programa e que o convidado, né, nosso querido Ovelha, poderia falar horas sobre nomes romenos terminados em esco. Eu não sei se era para ser uma piada de duplo sentido, alguma coisa assim. O nosso querido Fernando Joca de Oliveira disse que o programa foi quase uma hagiografia. Não, essa foi digna de Matias. O Gabriel Quaresma disse que a sequência Índia-Romênia ficou bastante interessante, porque para muitos movimentos identitários ciganos, né, os povos Roma, a origem deles seria indiana. Ele inclusive linkou lá, ele linkou tanto na chancelaria, porque ele é nosso financiador, quanto na página do Facebook de Xadrez Herbal, um artigo de um amigo dele brasileiro, que inclusive é casado com uma romena, sobre o assunto. Um abraço, como sempre, para o pessoal da Karsug Mania. E antes da gente passar para o Matias apresentar o tema, um aviso que, salvo engano, eu ainda não havia feito aqui no Fronteiras Invisíveis do Futebol. Faço apenas no podcast do Xadrez Herbal, podcast semanal. Para as pessoas que financiam o Xadrez Herbal e usavam a plataforma antiga, né, que colaboram com o Xadrez Herbal e estão recebendo os livros, as recompensas, não se esqueçam de cancelar a plataforma antiga e ir para o Padrim, né, o site padrim.com.br, que é a plataforma nova de financiamento. Caso você ainda não financie o Xadrez Herbal, dê lá uma olhada, fica à vontade, vai fundo, né, nessa história maravilhosa. Mandar um abraço para Renata, que indicou o filme romeno Aferin, que ele escreveu lá no site da Central 3, falou que ganhou o prêmio de melhor diretor do Festival de Berlim em 2015 e que esteve aqui em São Paulo na Mostra Internacional, lá no Cinearte. O Davi Onésio recomendou o novo anime do Castlevania, também relacionado, né, ao Vampirão. Ao Vampirão. Eles passam em Brasília, é isso? Eles vão ressuscitar o cara lá no Palácio do Jaburu e tudo mais. Mas são só... eu achei meio sacanagem dos caras, porque são só 4 episódios e são curtinhos. E aí termina numa espécie de cliffhanger e aí só daqui a um ano. Então, não sei. Estão construindo a expectativa, Felipe. E o Thiago, que lembrou que o Dinamo Bucareste fez uma turnê pelo Brasil em 61, jogando inclusive na cidade dele contra o time que ele torce, no caso, o 13 de Campina Grande. E voltando um pouco lá atrás, na antepenúltima edição da Suíça, o Regis Grundy me lembrou no Twitter que o governo do Rio de Janeiro declarou, no começo desse mês de setembro de 2017, a cidade de Nova Friburgo como a Suíça brasileira. Assim, tem pouca coisa acontecendo no Rio de Janeiro, né, pro governador, o Luiz Fernando de Souza, o Pezão,
se preocupar, né? O senhor tem um rancor contra o povo de Nova Friburgo? Eu não, minha família é de lá, Katsu. Ué, mas eu sei como é o seu relacionamento com a sua família. Não, eu adorava meu avô. Adorava, não adora mais. Não, ele morreu. Mesmo assim, né? Deixou de existir. O senhor está sendo rancoroso com os nossos ouvintes de Nova Friburgo. Acho que ele não merece o título de Suíça brasileira. Inclusive, os melhores relógios que eu já tive eram de Nova Friburgo. Bem, Felipe, esse eu acho que é um dos temas mais aguardados pela nossa audiência, né? Quando a gente fala em fronteiras invisíveis do futebol, é impossível não citar essa região, até porque virá um plebiscito, né? Ou não. Enfim, está em suspensa essa questão, mas vamos para a Catalunha. Exatamente, a região ali no nordeste da atual Espanha, que, como você mencionou, talvez se torne independente. Querem promover um plebiscito para uma consulta popular sobre a independência agora no dia 1º de outubro. O governo espanhol entrou na justiça. Vocês devem estar acompanhando essa história no podcast semanal e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Então passemos para o primeiro bloco para falar da história da Catalunha. A história. Bem, Felipe, voltemos ao Neolítico, né? Por volta de 4.500 anos antes da Era Comum, para falar da formação populacional ali na fronteira entre o que é hoje Espanha e França. A gente sempre costuma fazer essa citação, não é para dar um temperinho só, de qual é o mais antigo registro de habitação, de permanência na região tema de cada programa. Lembrando que isso não quer dizer que nós não tenhamos registros mais antigos de hominídeos naquela determinada região, né? Nós temos os neandertais, enfim. Lembrando que o Homo sapiens é uma das 6 espécies de homem que existiu. Né? E aí, né, muito provavelmente a gente exterminou as outras e ficamos com tudo pra gente. Tá? Mas, no caso, o primeiro assentamento, melhor dizendo, o assentamento mais antigo que se tem registro na Catalunha, ali do período mais ou menos 4.500, na região da caverna de Fontmajor. Não sei exatamente, nunca visitei a Catalunha ainda, quer dizer, ainda não está nem né, não posso dizer que é uma das minhas prioridades na vida, para ser sincero, né, mas... Nessa última viagem que você passou por Madrid, no caso. Mas eu passei por Madrid para fazer baldeação. Entendeu? Você desce ali numa linha do metrô, pega outra e vai ali para fazer baldeação, porque não tem voo direto Brasil-Budapeste. Ainda. Eu acho que não vai ter. Não vai ter, acho que não deve ter muita demanda. Autonomia de voo não... Não, eu acho que não deve ter muita demanda também. Aí, o grande registro, né, que nós temos na Catalunha e na Ibéria como um todo, são dos povos celtas, os povos ibéricos. Né? Lembrando que o termo ibérico era o nome dos povos celtas que habitavam a região, das várias tribos celtas que habitavam a região, na qual se incluem, por exemplo, os Lusitani, que aí nós teremos a Lusitânia, que aí é Portugal, e na região nós tínhamos diversas tribos ibéricas, que são as primeiras civilizações que usam ali a cultura, o uso do ferro, vão controlar o uso do ferro. Na região também vai se destacar a fundação da cidade pelos gregos de Focéia. Focéia hoje fica na Turquia. Focéia, como vocês podem inclusive ver o nome ali, não sei dizer que isso é uma mistura, né? Faz muito tempo que eu li qualquer coisa sobre a Grécia Antiga já, mas é uma confluência ali da Grécia continental com os fenícios. Aí o nome Focéia. E os mercadores de Focéia vão fundar uma cidade na costa de Barcelona chamada Empúries, que vai ser depois traduzida para o latim como Emporium, que vai significar o quê? Mercado, né? A palavra empório vem daí, que é ali o mercadinho
e a fundação dessa cidade no mais ou menos no século VI a.C. E aí, no século II a.C., antes da Era Comum, como disse o Matias, para não sermos acusados de cristão-centristas. Proselitismo cristão. Alguma coisa assim. É que eu acho, cara, eu entendo o argumento, eu acho que na academia tem que ser usado uma terminologia neutra, mas fica muito mais fácil de entender para as pessoas. Por isso que eu sempre falo cristão no Nerdologia. Né? É a referência que as pessoas têm. Mas aí no século II, nós temos a Segunda Guerra Púnica, que vai colocar diversas tribos ibéricas do lado dos cartagineses contra os romanos. Spoiler, os romanos vencem, e aí nós temos a romanização da Península Ibérica. Um processo aí que vai... A Ibéria vai ser parte do Império Romano aí por basicamente 6, 7 séculos. Inclusive tem gente que especula que ali na Espanha, no que hoje é a Espanha, não necessariamente na Catalunha, mas no que hoje é a Espanha, tinha uma das maiores reservas de ouro que o ser humano talvez já tenha encontrado e foi toda extraída. E aí, a grande mudança da região, o nascimento do que vai ser depois classificado como identidade catalã, vem com o fim do Império Romano. Né? Depois do Império Romano, nós temos o reino visigótico da Espanha, né, na qual nós temos uma das principais fontes sobre a Baixa Idade Média vem do reino visigótico da Espanha, que são os escritos de Isidoro de Sevilha. Ele era bispo ou arcebispo agora? Agora não me lembro, mas enfim, Isidoro de Sevilha. Li bastante ele, um abraço para ele, embora eu acho que ele já esteja morto. Que ele escrevia no século VII, mas aí depois o reino visigótico é derrotado pela chegada dos muçulmanos que vêm ali pelo norte da África, e a Catalunha é a primeira região a ser reconquistada dos muçulmanos, né? Justamente o processo de reconquista. Então os muçulmanos conquistam a Catalunha em 721, porém, já em 785, ou seja, 60 anos depois, nós temos a chegada dos carolíngios na região. No programa sobre o País Basco, a gente falou um pouco da canção de Rolando. Né? O Rolando morreu no País Basco, né? Ele era ali o braço direito lendário de Carlos Magno, porém, a Catalunha foi libertada pelos carolíngios, e aí foi estabelecido ali uma espécie de vassalagem dos carolíngios, a marca hispânica, que depois se tornou o Condado de Barcelona, que foi sucedido, e aí já uma referência que os nossos ouvintes já devem, talvez já ter ouvido falar, porque a gente vê um pouco disso na escola, tudo mais, aqueles reinos espanhóis, se tornou a Coroa de Aragão. Eu jurava que você fazia alguma piada de Renato Aragão, alguma coisa assim. Não, isso, longe de mim. Aí nós temos a formação da Coroa de Aragão, e a Coroa de Aragão ela reunia 3 regiões: o Reino de Aragão, o Principado da Catalunha e o Reino de Valência. E aí o que hoje é a região espanhola da Catalunha, e que a gente vai tratar no programa, especialmente no terceiro bloco, é o que na Coroa de Aragão era o Principado da Catalunha. Quando eu falo Coroa de Aragão, é porque a mesma coroa, além desses 2 reinos do Principado da Catalunha, também governava governou o sul da Itália, governou Sicília, Córcega, Sardenha, Ilhas Baleares. Então, a Coroa de Aragão foi um reino bastante poderoso, bastante grande para os padrões ali do final da Idade Média, e as cores de Aragão eram as listras amarelas e vermelhas, que são usadas nas cores de Valência, nas cores de Aragão e nas cores da Catalunha. A bandeira da Catalunha a origem direta dela são as cores de Aragão. E aí no século XV, o rei Fernando II de Aragão, essa sim é uma história que todo mundo vê na escola, ele foi lá e se casou com a Isabel de Castela. Vulgo os reis católicos. Esse é um podcast católico? É uma rádio católica? Não, esse não é um podcast. A gente pode entrevistar católico. O Gil. Pode. Tá. Pra quem não pegou, não é uma questão religiosa, tá? É uma piadinha futebolística, antes que alguém corra o risco de ficar bravo com a gente. Se você não sabe do que a gente está falando, procurem Gil Rádio Católica. Gil Rádio Católica, mas de preferência... Ou Gil Vale Tudo. Mas de preferência sem crianças ou idosos na sala. E
com esse casamento dos reis católicos, e vão ser os reis que vão financiar a viagem de Cristóvão Colombo para as Índias, que aí ele vai pro lado errado e vai chegar na América achando que chegou na Índia, e aí vai batizar o Caribe de Índias, e aí vai virar Índias Ocidentais, quando perceberem a burrada. Mas nós temos o fim do processo da reconquista da Península Ibérica, consolidando todos aqueles reinos. Só um parênteses, né, Felipe? O Gil jogou na Catalunha. Jogou no Ginástica de Tarragona. Meu Deus. Meu Deus. Eu precisava. Depois precisava fazer checar. Não, peraí, foi até desarmado aqui. Nós temos com esse casamento a maior centralização das coroas, né? Lembrando que nós tínhamos Aragão, Navarra, Castela, Leão, Andaluzia, Astúrias, e é o fim da reconquista da Península Ibérica, ou seja, nós temos uma centralização política, agora uma centralização territorial, e finalmente começa a conquista espanhola da América. Então, o reino espanhol, que na verdade era o reino de Leão e Castela, centralizado em Madrid, né? Nós teríamos, a capital era em Burgos, depois vai ser Toledo, era Toledo, depois Burgos, e depois vai ser Madrid, alguma coisa assim. Agora não lembro se Toledo ou Burgos, qual veio primeiro. Mas nós teremos então o estabelecimento ali de um reino espanhol mais centralizado, e crescentemente a diminuição do poder de Aragão e das autonomias regionais, digamos assim. E, embora nominalmente fosse um acúmulo de coroas, era como se fosse o mesmo rei com diversas coroas na cabeça dele. Mas no fundo era tudo Espanha, digamos assim. E aí a crise, o choque entre essas coroas vai chegar ao ápice em 1702, quando o último rei Habsburgo da Espanha, o Carlos II, ele vai morrer sem deixar filhos. E aí ele simplesmente, assim, ao ocorrer isso, ele deixou vago, não é que ele deixou vago o trono de Andorra, ele deixou vago o trono do maior império global da época, tá? Quando a gente fala Espanha, 1702, a gente está falando de quase metade do globo. Das Filipinas, passando por quase toda a América. E isso, algumas possessões ali a colar. Possessões na Europa, né? O sul da Itália, os Países Baixos, Nápoles. Né? Então, assim, a gente está falando de muita coisa. E aí nós tivemos, então, a Guerra de Sucessão Espanhola, que colocou de um lado a França e os seus aliados defendendo um candidato Bourbon ao trono, e de outro lado a Áustria e seus aliados defendendo um candidato Habsburgo ao trono. Quando eu digo seus aliados, do lado francês, estamos falando de alguns estados italianos, da Baviera também, e dos espanhóis castelhanos, digamos assim. E do lado da Áustria nós tínhamos Reino Unido, nós tínhamos Portugal, os Países Baixos, que queriam terminar de vez o domínio espanhol, e os espanhóis aragoneses, por assim dizer. Depois de 12 anos de guerra, uma das maiores guerras europeias do período moderno, a França vence a guerra, e aí o rei Filipe V, que era o Filipe de Anjou, ascende ao poder, e aí ele cria a coroa da Espanha, que vai unificar todas essas coroas, todas essas regiões, em torno da mesma figura, da mesma coroa, da mesma instituição política, no ano de 1714. Gravem esse ano, 1714, 1714, tá? Vocês vão entender depois o porquê no bloco do futebol. É pra jogar no bicho? Não é pra jogar no bicho. Mas no bloco do futebol vocês vão entender esse ano, porque eu tô falando pra vocês decorarem esse ano. Então, você que ouve o programa e pula a parte do futebol, não vai pular hoje, tá? Mesmo que você odeie o futebol, vou te deixar, vai ser bem no finalzinho, tá? Vai ser série que deixa cliffhanger. Finalzinho não, tem tipo, vai ser por aí. Não, vai ser vai ser no meio, pronto. Ou no fim. Ou no fim, vocês vão ter que ouvir tudo. Aí, nós temos essa consolidação espanhola, e o tema Catalunha, digamos assim, vai ficar dormente até o século XIX,
quando nós teremos dois processos distintos. O primeiro a Espanha vai passar por diversas crises internas no século XIX, incluindo 3 guerras civis entre os liberais e os conservadores. Os conservadores que na Espanha, nesse período especialmente, vão ser chamados de carlistas. E eles os conservadores defendiam a legitimidade Bourbon, os liberais normalmente defendiam uma monarquia constitucional ou a república. Nós temos uma breve experiência republicana, defendiam às vezes uma dinastia, entre aspas, nativa espanhola. Porém, o fato nós temos aí diversas guerras civis entre liberais e conservadores, e ao mesmo tempo nós temos o romantismo ali do século XIX, que a gente sempre menciona, romantismo do século XIX, surgimento de identidades nacionais, muitas vezes idealizadas, e aí nós teremos um renascimento cultural que vai fundamentar o que seria a identidade catalã. Esse renascimento cultural é chamado em catalão de Renaixença, com X, e a principal base dessa identidade catalã vai ser o idioma catalão, porque o idioma catalão ele é uma língua neolatina, originária da região da Ocitânia, que é mais ou menos o sul da França. Inclusive, se aquela marca lá de perfumes e cosméticos Occitane quiser patrocinar a gente, manda aí um e-mail, fechou. A minha cunhada trabalha lá no marketing. Demorou pra fazer essa ponte aí, hein? Você fica aí com esses anarquismos, tem que ser amigo do pessoal do marketing, meu. E esse meu foi de propósito, tá? Só para deixar claro para os nossos ouvintes. E, ao mesmo tempo, o castelhano, assim como o português, são idiomas neolatinos ibéricos. Então, são idiomas primos, mas com diferenças, né? Aí os catalães, assim como os castelhanos, eles são, em maioria, católicos, porém, o patrono da região é São Jorge, né? Que é chamado de San Jordi, em contraste com o patrono da Espanha, por exemplo, que é São Tiago, né? Santiago. E no símbolo do Barcelona, por exemplo, está a Cruz de São Jorge. Do Futebol Clube Barcelona. Do Futebol Clube Barcelona. Quanto tempo de gravação já deu? Quanto tempo a gente ficou sem mencionar o time? 22 minutos. 22, ok. Não, eu tava com isso na cabeça. Até quanto tempo a gente vai falar do Barcelona? No bruto. No bruto. Né, você mencionou a Cruz de São Jorge. No símbolo do Barcelona também está o vermelho e amarelo, né? Que inclusive quando o Barcelona adotou aquele uniforme, fez um terceiro uniforme com as cores da Catalunha, teve gente dizendo que parecia o uniforme das crianças do McDonald's, que entrava em campo junto com eles. E outras demonstrações da cultura local que vão ser fortalecidas com esse romantismo, né, cultural, são a dança sardana e o gorro barretino, que é parecido com o barrete frígio, né, aquele gorrinho que tem vermelho. Tem no brasão de Santa Catarina e da Argentina também. Que é o gorro do republicano, digamos assim. E o principal, nessa época, vão ser muitos livros escritos em catalão. E aí, desse romantismo cultural e desse cenário de crise, vai começar um movimento político pela autonomia ou a independência da Catalunha. Em 1914, é criada a Mancomunitat de Catalunha, Comunidade Catalã, que buscava articular ações políticas nas 4 províncias espanholas que são historicamente catalãs, que são, repito, Catalunha, Aragão, Valência e as Ilhas Baleares, também são consideradas historicamente catalãs pelos nacionalistas catalães. Assim como Andorra, né, que é um país independente, mas para eles seria parte da Catalunha histórica. Esse movimento vai ser banido em 1925, durante a ditadura do Primo de Rivera, e alguns anos antes, em 1922, o Estado catalão, né? Porque o nome obviamente está em catalão, foi criado com o objetivo de preservar a identidade cultural catalã, e esse movimento existe até hoje, embora mais como um símbolo político histórico do que uma força política real. Os membros do Estado catalá vão fundar um novo partido,
o Esquerra Republicana de Catalunha, a Esquerda Republicana da Catalunha, que vai ser o principal partido da região na Segunda República Espanhola, que vai ser proclamada em 1931, e durante ali as eleições internas à Segunda República, lembrando que a Segunda República Espanhola ela vai durar de 1931 até 1936. Na Segunda República, as regiões vão ter o seu estatuto, então nós teremos o Estatuto da Catalunha, que vai ser uma espécie de constituição local com autonomia em diversos assuntos, incluindo aí a legalização do idioma catalão nas escolas, junto com o castelhano, tá? Não é uma substituição. Porém, em 1936, nós temos o início da Guerra Civil, quando as Forças Armadas ligadas às forças carlistas, ou seja, aqueles movimentos conservadores, e aí a junção das Forças Armadas com os carlistas vão dar origem ao movimento fascista espanhol, que são os falangistas, né? Então, para toda vez que alguém virar e falar que o fascismo era de esquerda, né, a Espanha talvez seja o maior exemplo, né, de como o fascismo foi uma junção de força militar, de força, o uso da força mesmo, com setores conservadores. E com apoio do nazifascismo alemão e italiano. Durante a Guerra Civil. Sim. No caso da Espanha, o papel da Igreja Católica durante o governo Franco vai ser enorme, tanto simbólico quanto na prática. Os cardeais espanhóis tinham poder de ministro, eram equivalentes pela lei espanhola. Tá? Então... E cabe lembrar que no caso da Itália, por exemplo, a monarquia foi preservada. Foi preservada. Né? Lembrando que a esquerda na época, na Rússia, a monarquia... Visita aí o site do movimento monarquista russo. Embora tenha um outro maluco lá, mas enfim. E no caso da Guerra Civil Espanhola, assim, os anarquistas, por exemplo, tem várias fotos disso, você já viu, tal. Eles praticavam tiro nas igrejas com as imagens religiosas, tal. Então, assim, o negócio era bem radicalizado, tá? E repito, por conta dessa radicalização, nós temos essa união entre os militares, o exército espanhol, os setores carlistas conservadores, e a fusão disso vai resultar no falangismo, que vai buscar derrubar a Segunda República, né, e vai conseguir após a Guerra Civil, mas aí vai ser o assunto para o último bloco do programa. Bem, passemos agora então para o futebol e guardem a data de 1714. 1714. O campo. Bem, Felipe, a gente ficou quase 20 minutos sem citar o Futebol Clube Barcelona no primeiro bloco, mas agora é inevitável falar, afinal, ele surge, né, como o segundo clube na Catalunha, só está atrás do Palamós Futebol Clube, fundado um ano antes, em 1898. E também tem o Gimnàstic de Tarragona, que foi fundado em 1886, porém ele só teve time de futebol em 1914. O que a gente citou que o Gil jogou lá, temporada 2006-2007, 19 jogos, 0 gols. Não é um desempenho muito bom. Para um atacante. Para um atacante num clube... Não deixou saudade. Num clube, digamos assim, não muito grande. Né? Com todo respeito aos torcedores do Gimnàstic de Tarragona que nos ouvem. Outra coisa que a gente quase sempre tem que citar, né? Como é que o futebol chegou na Catalunha. Isso mesmo, sim. Britânicos, no processo de industrialização da Catalunha. A Catalunha, assim como o País Basco, né, foram das regiões que primeiro se industrializaram na Espanha, e os trabalhadores britânicos e também marinheiros britânicos levaram o futebol até a região da Catalunha, que foi a região da Espanha com a primeira associação de futebol e a primeira liga de futebol. Inclusive, o primeiro presidente do Barcelona era um anglo-suíço, o Walter Wild.
E um dos fundadores é o Hans Gramper, que a gente já citou no episódio da Suíça, já que ele é o fundador do Basel, da Suíça, e do Barcelona, por isso que os dois clubes têm o mesmo kit. Azul e grená. No caso, a Catalunha, ela tem uma seleção local, né, embora ela não seja afiliada nem à FIFA nem à UEFA, porque ela não representa um país, né? Então, assim, os jogadores da Catalunha são cidadãos espanhóis que jogam ou não, né, depende de serem convocados, mas enfim, que eles poderiam jogar pela Espanha, não pela Catalunha, que não é um país reconhecido. E é curioso, só para a gente citar, porque recentemente marcaram a gente numa reportagem sobre a Copa do Mundo dos países que não são independentes, e é justamente esse tipo de coisa que inspirou o podcast do Fronteiras Invisíveis do Futebol, né? Porque nós temos times de futebol ou seleções locais que representam regiões, representam identidades que não possuem seu próprio Estado-nação, ou possuem uma autonomia limitada, um reconhecimento limitado. E a Catalunha é um ótimo exemplo disso, né? A Catalunha, a seleção catalã realizou seu primeiro jogo em 1904, e desde então realizou mais de 200 jogos contra diversos times, sejam outras seleções, ou então outros times regionais, ou então clubes. E antes mesmo da Espanha, né? Porque no programa do País Basco a gente tinha destacado que a primeira participação de uma seleção espanhola foi justamente nos Jogos Olímpicos de 1920. Então você vê, a seleção catalã antecede a seleção espanhola. A seleção catalã, ela teve ali um momento de crise. Crise talvez não seja a melhor palavra, mas assim, durante o período franco, que a gente vai tratar mais no próximo bloco, todos os símbolos regionais eram proibidos, né? As bandeiras regionais, o idioma catalão era proibido. Então, a seleção catalã, que depois, né, que durante esse período se chamava de Catalã 11, né, o 11 catalão, né, era um dos poucos símbolos catalães que ainda existia, embora tivesse ali que disfarçar um pouco essa identidade catalana, então usando um outro nome, né, realizando jogos apenas amistosos, muitas vezes com jogadores convidados de outros países, outras regiões, para dar uma diluída nessa questão. E aí, para marcar, né, o fim do período franco, né, o Franco morre em 75, e aí o primeiro jogo da Catalunha pós-Franco vai ser em 6 de junho de 76. A ditadura do Franco, ela tinha um forte caráter anticomunista, tanto pelos setores conservadores que a gente mencionou, como pela lógica da Guerra Fria. E aí, qual o melhor time para organizar o primeiro jogo da Catalunha pós-Franco do que um amistoso contra a União Soviética no dia 6 de junho? A Catalunha, que contava com 2 jogadores holandeses que jogavam pelo Barcelona, o Johan Cruyff e o Johan Neskens, e o jogo terminou 1-1, sendo que o filho do Cruyff, o Jordi, ele nasceu na Catalunha, jogou no Barcelona, inclusive. O próprio nome, né, que é o santo padroeiro da Catalunha. É Jorge em catalão, né? E o Jordi jogou muito tempo pela Catalunha também. E a Catalunha realizou 4 jogos contra o Brasil. 2 vezes no ano de 1934, quando o Brasil estava na Europa para disputar a Copa do Mundo. E aí, primeiro, no dia 17 de junho, a Catalunha ganhou do Brasil por 2-1. E no dia 24 de junho empatou em 2-2. O primeiro jogo em Les Corts e o segundo jogo em Girona. Les Corts, que era o campo do Barcelona. Como eu sempre digo, não seria de mim sem você. E nesse ano a Catalunha enfrentou a Espanha e perdeu por 2-0. Depois, em 2002, a Catalunha perderia por 3-1 para o Brasil na preparação para a Copa do Mundo, que o Brasil seria pentacampeão. E em 2004 perdeu de 5-2 para o Brasil. E o Evaristo de Macedo já jogou pela Catalunha. Ele que é ídolo tanto do Barcelona como do Real Madrid. Sim. E ele já jogou pela Catalunha. Falando agora da presença de catalães na seleção espanhola,
né? A seleção espanhola ela tem basicamente 2 momentos, né? Quando ganha a Euro de 64, que é conhecida como a Fúria. E a Euro de 64 foi na Espanha, né? Foi na Espanha, ainda era o formato bastante incipiente, né, da Euro, era apenas semifinal e final, só que, inclusive, no contexto da Guerra Fria, a final foi justamente com a União Soviética, que era a atual campeã. E dizem que o juizão foi caseiro. Sim. É impressionante como o time da casa, muitas vezes, né? Um abraço para os nossos ouvintes na Coreia do Sul, que sediou a Copa 2002. Mas, na seleção espanhola, campeã da Euro 64, nós tínhamos 3 jogadores catalães, o Ferran Olivella, o Josep Maria Fuste e o José Vicente Traín. E aí nós temos a geração da Espanha, né, que para o choque do mundo inteiro não pipocou e ganhou Euro 2008, Copa 2010 e Euro 2012. Né? Então ali por um período de 4 anos ganhou tudo absolutamente que podia ganhar. Na Euro 2008, catalães, nós tínhamos Fernando Navarro, o zagueiro Puyol, que durante muito tempo foi capitão do Barcelona, e a faixa de capitão do Barcelona é a bandeira da Catalunha. E ele é um símbolo tanto do Barcelona quanto da Catalunha. Sim. O Puyol, que agora eu não lembro se foi na Euro 2008 ou na Copa 2010, que ele cometeu, entre aspas, uma gafe com a rainha. Só que todo mundo foi pro lado da gafe visual, porque foi o seguinte, a rainha Sofia foi cumprimentar os jogadores no vestiário. E o Puyol tava saindo do banho, então o Puyol falou com a rainha de toalha só. E aí todo mundo, o Puyol falou com a rainha só de toalha, né? Sacanagem e tal. Só que tem um detalhe, ele cumprimenta a rainha, mas ele não se curva, sabe? Ele não faz aquela deferência que os outros jogadores estavam fazendo. Então, isso acabou na época dando alguma repercussão. Outro jogador... E só que você citou a Casa Real, Felipe, uma das filhas da Rainha Sofia, a Cristina de Bourbon, o casamento dela foi bastante simbólico, porque ela casou com um jogador de handball do Barcelona. Então, pela primeira vez, um membro da família real espanhola casava com um plebeu e, além de tudo, um plebeu catalão e que jogava pelo Barcelona. E outro jogador dessa geração, que ele não teve tanto sucesso, basicamente porque ele era ruim, mas que surgiu junto com o Puyol nas categorias de base do Barcelona e tudo mais, era o Oleguer, que ele só dava entrevista em catalão. Então muitas vezes tinha ele só usava castelhano quando ele falava com veículos de imprensa da América Latina, porque ele compreendia o motivo, mas quando ele estava falando ali com a imprensa espanhola, ele falava em catalão. Mas voltando, né, na Euro 2008 tivemos Fernando Navarro, o Puyol, o Xavi, o Fábregas e o Capdevila. Aí na Copa 2010 a gente tem uma presença catalã bem maior, né? A Catalunha era quase a espinha dorsal do time. Na zaga, Piqué e Puyol. No meio campo, Xavi e Fábregas. Ainda tinha o Capdevila, o Vítor Valdés, goleiro reserva, também conhecido como Deola da Espanha, né? Braço curto igual. E o Busquets, que era aquele reserva que entra sempre. Em 2012, nós tínhamos Piqué. O Piqué, para quem não sabe, é o senhor Shakira. Tá? Para os ouvintes que não gostam de futebol, mas estão ouvindo... O Shakiro. Ele é o senhor Shakira. Eu me recuso a dizer que a Shakira é a senhora Piqué. Ele que é o senhor Shakira. Né? Afinal, conheci a Shakira antes do Piqué. Não, conheci antes, ela é muito mais famosa, ela é muito mais importante. O Piqué é overrated. Se o Piqué fosse... assim, vamos deixar claro... Ele só é famoso do jeito que é porque ele é loirinho, bababá, galanzinho, faz propaganda, joga no Barcelona, entendeu? Se ele fosse, sabe, se ele tivesse a cara do Márcio Araújo do Flamengo, ele não era nada disso. Pois. Mas, enfim, na Euro 2012 tivemos Piqué, Xavi, Fábregas, Vítor Valdés, Busquets e agora também o Jordi Alba. Né, que é ele é aquele lateral estilo brasileiro, né, do meio campo para trás ele não existe. Agora falando de clubes, né, o principal e maior e mais famoso, né, clube da Catalunha é o Barcelona,
né, fundado em 1899, a gente já mencionou das cores do clube, né, o Matias citou, inclusive, de forma até jocosa, né, o slogan do clube, né, que é mais que um clube, é mais que um time. E o espanhol criou um slogan parecido, que diz que Catalunha é mais que um clube. Então, e aí porque o Barcelona ele se propõe a ser, né, o detentor da identidade catalã, a expressão máxima da identidade catalã. O que acontece? Até se confunde, né? O Barcelona muitas vezes é uma representação da Catalunha fora da Espanha. Isso, exporta a imagem da Catalunha. E assim, o que acontece? O Barcelona, por conta dos últimos anos ali, aquela fase Guardiola, tic-tac, né, boa parte da imprensa mundial, né, falando do Barcelona como se fosse a maior coisa do universo conhecido, acabou gerando até uma certa antipatia, né, pelo clube depois. Mas assim, a identidade do Barcelona até ali 99, 2000, o período basicamente do Rivaldo, né, e talvez ali a primeira fase Ronaldinho Gaúcho, ela era muito forte nessa questão da Catalunha, de não ter patrocínio na camisa, porque o time era dos era sócios. Mantido pelos sócios. Né? Até hoje, né? Um clube, não é uma entidade privada, que nem os times, que nem o PSG, por exemplo. Né? Então era bastante centrada, sim, nessa questão catalã, que nos últimos anos acabou, entre aspas, se vendendo. E como eu falei anteriormente, não apenas no futebol, né? O Barcelona é muito forte no basquete, no handball, no futebol de salão, no hóquei sobre patins. É um clube polidesportivo que representa justamente a capital da Catalunha. No basquete revelou os irmãos Gasol. Sim. Né? Os irmãos Gasol são catalães. E o Marcelinho Huertas era o Messi da Euroliga. E assim, né, para os nossos ouvintes que gostam de basquete, eles sabem disso, mas assim, existe um problema que é o seguinte, talvez o maior jogador espanhol de todos os tempos, que atualmente joga no San Antonio Spurs, é o Pau Gasol. Que é Paulo. Que é a versão catalã de Paulo, mas o nome dele é Pau, tá? P-A-U. Só que aí, pra não gerar muita piadinha, tá? Normalmente falam Pau Gasol, Pau Gasol. Não, o nome dele é Pau. P-A-U, tá? Tirem as crianças da sala. Na verdade, não é Paulo, é Paz. Ah, é Paz? É. E o irmão dele é o Mark, também conhecido como o ruim da família. Mas quando você tem 2,15 metros e pesa 130 quilos de massa muscular, você consegue jogar na NBA. E aí, voltando, né? O Barcelona, ele é um dos fundadores da Liga Espanhola, que nunca foi rebaixado. Ele, Real Madrid e Atlético Bilbao. Ganhou 24 espanhóis, primeiro em 1928, 29 Copas do Rei, primeiro em 1909, 12 Supercopas da Espanha, 5 Liga dos Campeões, a primeira em 91-92, com aquele gol de falta do Koeman, que ficou muito famoso, contra a Sampdoria. Do Toninho Cerezo. Do Toninho Cerezo, exatamente. 4 Recopas da UEFA e 3 Mundiais, 2009, 2011, 2015. E sim, torcedor colorado, o Barcelona perdeu o Mundial para o Inter, com o Klemer pegando tudo. E para o São Paulo 92, por favor. São Paulo... Não, é que assim... A célebre declaração do Cruyff, se é para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. Teve aquele golaço de falta do Raí, né? Sim. Que ele encosta pro Cafu, mete no ângulo do Zubizarreta. Mas é que assim, que o torcedor colorado, ele costuma ser mais incisivo, né? Quando a gente esquece alguma coisa, né? Um abraço pro seu pai, então. E só lembrando em relação aos títulos da Liga Espanhola, o Barcelona é o primeiro campeão também. Tem essa primazia. É o maior campeão ou o Real Madrid tem mais? Não, o Real Madrid tem mais. O Barcelona é o maior campeão da Copa do Rei. Tá. Ironia, né? Que já foi também a Copa do Generalíssimo. Ela vai mudando de acordo com o chefe de Estado. O Barcelona, ele tem um recorde, que ele é o clube que teve mais jogadores vencedores, ou da Bola de Ouro, que era da France Football, depois virou da FIFA e voltou a ser da France Football, ou melhor da FIFA, né? Com 11 vencedores, 11 jogadores ao vencer o melhor do mundo eram jogadores do Barcelona, incluindo aí brasileiros, né? O Romário, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho. Ganharam o melhor do mundo com a camisa do Barcelona. E em 2010, os 3 finalistas do prêmio de melhor do mundo eram jogadores do Barcelona: Messi, Xavi e Iniesta.
Em 2009, né, aí tem esse período aí, 2008, né, 2009, 2010, 2011, que era o time do Guardiola. Né? Em 2009, o Barcelona se tornou o primeiro time espanhol a conquistar a tríplice coroa, né? A Liga dos Campeões da UEFA, a Liga Espanhola e a Copa do Rei, e ganhou 6 títulos no mesmo ano, ou seja, todos os títulos que disputou, porque no mesmo ano também ganhou a Supercopa Espanhola, a Supercopa da UEFA e o Mundial da FIFA. Aí, saindo do Barcelona, né, que é o gigante, é um dos maiores clubes do mundo, todo mundo conhece o Barcelona e tudo mais, nós temos o Espanyol, o RCD Espanyol, que foi fundado em 1900, que já tem uma história um pouquinho mais modesta, né, ganhou 4 Copas do Rei, a primeira em 29, ganhou uma segundona da Espanha, 93-94, e tem 2 vices da Copa da UEFA, e ganhou a Copa Intertoto em 1968. Lembrando que a Copa Intertoto, a gente já explicou aqui, todo ano ela tinha 3 vencedores, quer dizer, alguns anos tinha até mais. Era uma repescagem para a Copa da UEFA. Mas que dava ali um título... que não tinha final, É que assim, basicamente, né, a Copa Intertoto é tipo a medalha de participação, sabe? Então, honra ao mérito. Honra ao mérito. Então assim, você ganhar Intertoto é legal, mas não é nada demais também. E o Espanhol, que foi fundado como Sociedade Espanhola de Futebol. Então, o nome foi mudando ao longo da trajetória política do país. Tinha um costume, né, de que o rei ele acabava adotando um clube por cada comunidade espanhola, então por isso que tem o Real Betis, o Real La Coruña, o Real Zaragoza, então, e o Real Espanhol. E depois virou o Real Espanhol, mas a grafia atual é em catalão, mas durante o franquismo, como o catalão foi proibido, adotou-se em castelhano. E aí a gente vai falar um pouquinho dessa rivalidade Barcelona e Espanhol, o significado político e histórico dela. E aí, passando por outros 3 clubes catalães, né, 3 ali dos destaques entre os pequenos, digamos assim, nós temos o Girona FC, foi fundado em 1930, esse ano faz a sua estreia na primeira divisão, porque hoje ele tem ali uma parceria com o Manchester City. Manchester City cede jogadores jovens ao Girona FC, e inclusive eu desconfio que vai ter muito vascaíno acompanhando os jogos do Girona FC esse ano, por conta do Douglas, né, que foi vendido recentemente pelo Vasco ao Manchester City, que talvez tenha sido um dos maiores desperdícios de talento do Brasil, porque esse Douglas joga muita bola, e eu acho bobagem o cara ir para o Manchester City para ficar jogando num Girona FC da vida. Compensava muito mais ou ele ficar no Vasco emprestado, assim, ele ficar no Vasco mais um tempo. Vinícius Júnior, por exemplo. Vinícius Júnior, o próprio Gabriel Jesus ano passado, entendeu? Porque o moleque joga muita bola, o Vasco não está exatamente numa situação que possa abrir mão de um jogador desse, né? O Vasco dificilmente vai cair, mas o time do Vasco é relativamente limitado, o Vasco passa por um problema financeiro já tem muito tempo, mas enfim... E temos aí o Ginástic de Tarragona, fundado em 1886, o time de futebol apenas em 1914, jogou a primeirona 4 vezes, sendo que a última em 2006 e 2007, foi campeão da terceirona em 96 e semi da Copa do Rei em 46. E finalmente o Sant André, né, Sant André, que tem as cores da Catalunha como as suas cores, foi fundado em 1909, jogou 11 temporadas na segundona, nunca jogou a primeira, e foi campeão da terceirona em 91-92. E tem uma notícia recente relacionada a esse clube, de que torcedores dele agrediram simpatizantes catalães da seleção espanhola. Então isso gerou uma grande polêmica na Espanha no final do ano passado por conta desse ato. Quando a Espanha costuma, não vou dizer hostilizada, mas ela não costuma ter as melhores recepções na Catalunha. E outro episódio semelhante, o Piqué, né, o senhor Shakira, jogando pela seleção espanhola em Madrid, era vaiado toda vez que tocava na bola, porque ele é um defensor da identidade catalã, da separação da Catalunha e tudo mais. Então, mesmo jogando, entre aspas, em casa, ele era vaiado.
A Catalunha teve uma liga local, né, a Campionat de Catalunha, que era o principal campeonato dos clubes da região antes da fundação de La Liga em 1929, e depois elas chegaram a coexistir. Ela foi disputada entre 1901 e 1940, teve 41 edições, foi proibida durante a ditadura do Franco, justamente por ser um campeonato regional catalão. O maior campeão foi o Barcelona, 23 vezes, o Espanyol ganhou 12, aí o FC Hispânia ganhou 3, e os clubes Hispânia, assim, o FC Hispânia é Hispânia escrito em catalão, tá, com Y. Aí o Hispânia é com H-I. O Hispânia, o Europa e o Sabadell venceram uma vez só. E nós temos também a Copa da Catalunha, que é disputada desde 1989, porém desde 2012 teve uma mudança no regulamento. Por quê? Em 2012 foi estabelecido que o Barcelona e o Espanyol, que são dos dois times mais ricos, costumam sempre estar na primeira divisão espanhola, eles jogam a Supercopa da Catalunha, e quem joga a Copa da Catalunha são os times menores e os times B dos times grandes, né? Os times de garotos, de jovens revelações, de categoria de base e tudo mais. De 89 para cá, nós tivemos 8 títulos da Copa da Catalunha do Barcelona, 6 do Espanyol, 3 do Europa e do Ginástic de Tarragona, e 10 outros times venceram pelo menos uma vez a Copinha, né? A Copinha da Catalunha. Inclusive um desses 10 outros times, só para constar, porque eles contam como separado no ranking, então eu deixei separado, é o Barcelona C. Tá? Então, então o Barcelona, de certo modo, tem 8 mais 1. E a grande rivalidade, né, da Catalunha é o derby catalão entre o Barcelona e o Espanyol. E o componente político desses dois clubes, né, por que a gente falou do ano de 1714? Porque a torcida do Barcelona, todo jogo, aos 17 minutos e 14 segundos, ou seja, 1-7, 1-4, faz um canto pela independência. E o derby catalão ele é marcado por um clube que se coloca como detentor da identidade catalã, que é o Barcelona, né, suas cores, o idioma catalão e tudo mais, e o Espanyol, que o próprio nome deixa claro que ele é adepto de uma identidade espanhola, né, de um conjunto espanhol, e ele é, como o Matias já mencionou, patrocinado, né, tem a bênção da coroa, né, então ele é um Real Clube Desportivo Espanhol. Né, então, embora hoje eles usem a grafia catalã para mitigar um pouco esse assunto, esse tema durante muito tempo era na grafia em castelhano, inclusive na sua fundação. E o próprio Espanyol, quando eles foram fundados, eles classificavam o Barcelona como um time de estrangeiros. Em 1918, os membros do Espanyol fizeram uma petição anti-autonomia, e durante a Guerra Civil, a maioria dos torcedores do Barcelona eram adeptos da República, e aí lembrando, a República unia liberais, socialistas, anarquistas, enfim, diversos movimentos de centro, centro-esquerda e esquerda, e os torcedores e os dirigentes do Espanyol eram falangistas, eram membros do lado do Franco. Então é uma divisão política muito clara nesse clássico, nesse derby catalão. E antes mesmo da Guerra Civil, na ditadura do Primo de Rivera, o campo de Les Corts já tinha sido fechado, porque encarava que o Barcelona era um clube sedicioso, né? Durante a Guerra Civil, o presidente, na época do Barça, ele foi assassinado, ele que era um deputado republicano, e após a ditadura franquista, a rivalidade entre os dois principais clubes da Catalunha, ela se acentuou muito entre as torcidas em termos violentos, né? Porque as brigadas blanquiazules do Espanyol eram ligadas à milícia catalana e o movimento patriótico catalão,
que eram ligados à ideia de que a Catalunha faz parte da Espanha, enquanto que os membros do Boixos Nós, que é a principal torcida do Barcelona, eram ligados pelo Movimento de Defensa de la Tierra e ao Terra Lliure, que é Terra Livre, que inclusive tinha conexões com o ETA, né? E daí em janeiro de 1991 houve a segunda morte de um torcedor por conta da violência no futebol. No caso, o torcedor do Perico, né, do espanhol, o Frederic Rouquier, que foi perseguido por 5 torcedores do Boixos Nós. Então, essa morte ela virou um marco na rivalidade entre os dois clubes. Cabe lembrar que esses dois grupos que eu citei, né, tanto as Brigadas quanto os Boixos Nós, atualmente eles estão banidos dos estádios de toda a Espanha. Mas ainda continua existindo... Clandestinamente. Passemos para o terceiro e último bloco, onde a gente vai partir da Guerra Civil Espanhola até os dias de hoje. Mapa. E Felipe, só para abrir esse último bloco e fazendo uma ponte com o bloco anterior, cabe lembrar que em 1976, em julho de 1976, estava previsto para ocorrer em Barcelona a Olimpíada Popular, que seria um contra-evento aos Jogos Olímpicos de Berlim, justamente como uma propaganda contra o nazifascismo, né? Que já começava a mostrar suas credenciais, por assim dizer. Só que esse evento estava previsto para acontecer no dia 19 de julho e a Guerra Civil eclodiu no dia 17. Inclusive, era uma parceria entre o governo republicano espanhol, o governo francês e a municipalidade de Barcelona. Só que, por conta da Guerra Civil, acabou não ocorrendo. E, né, como a gente mencionou, né, como a República derrotada, nós temos a ascensão do Franco, que se torna ditador da Espanha de 36 até 75. Durante a Guerra Civil, por exemplo, o presidente da comunidade catalã, que era o principal líder da Catalunha, o Luís Companys, ele foi preso pelos alemães, entregue às falanges franquistas e fuzilado. O governo do Franco foi marcado pela exacerbação da identidade castelhana, né? Então lembre-se, quando a gente, muitas vezes, se vocês falarem identidade espanhola para um galego, para um catalão, para um basco, talvez até mesmo para alguém da Andaluzia, ele vai falar, não, identidade castelhana, né? São coisas, por isso que o idioma muitas vezes, né, é chamado de castelhano. Então, uma identidade centrada em Castela, na região de Madrid, na herança cultural da região castelhana. Aí, quando nós temos a morte do Franco e a nova Constituição Espanhola de 78, progressivamente nós temos o reforço a recuperação, melhor dizendo, da autonomia e da identidade da região. Só que o legado do governo Franco foi de acabar reforçando esse sentimento de identidade local e criando movimentos pela independência, incluindo aí grupos armados que atuaram na década de 1980, como os que o Matias mencionou, como por exemplo a Terra Lliure, a Frente de Libertação Catalã, o Exército Vermelho de Libertação Catalão, e o Terra Lliure, né, ele foi formado em 78, dissolvido em 95, e vários dos seus membros, após o fim do grupo, se juntaram ao ETA. E o mais famoso atentado à bomba realizado pelo Terra Lliure foi um atentado num bar, numa boate, né, que matou 3 pessoas, incluindo aí um marinheiro dos Estados Unidos. É importante esse dado porque durante a década de 80... além da busca por autonomia, existia um forte movimento anti-americano na Catalunha.
E lembrando que a Espanha, ela só se torna integrante das instituições europeias, digamos assim, posteriormente. Ela só entra na União Europeia em 82. Mesmo na OTAN, a Espanha demorou um pouco para entrar. Portugal de Salazar é membro fundador da OTAN e da OCDE. A Espanha não, a Espanha só entrou depois, ali na lógica da Guerra Fria. Então, os anos 80 foram anos muito radicais do lado da Catalunha, uma espécie de extravasar, não sei se é a melhor palavra, mas toda a questão que ficou soterrada nos anos 50, 60 e 70. Né? Porque a nova Constituição só vem em 78. Então, embora o Franco tenha morrido em 75, o final da década de 1970 ainda era ainda diminuía as identidades regionais espanholas. E o que acontece? A Espanha é um Estado unitário. Isso quer dizer que toda a Espanha é gerida como se fosse uma coisa só, não é que nem uma federação, como é o Brasil, os Estados Unidos. Então, as autonomias regionais, no caso do País Basco, da Galícia, da Espanha, da Catalunha, elas são, quando elas existem, elas são, entre aspas, concedidas pela coroa. Elas não são previstas em lei, elas não são... o próprio tamanho dessa autonomia não é previsto em lei, não há um parâmetro básico. Então, assim, a coroa que cede autonomias. Então, um dos meus primeiros textos no Xadrez Verbal, primeiros textos grandes, digamos assim, era justamente comentando talvez a necessidade de federalismo dentro da Espanha. E aí, vindo para esse período democrático, nós tivemos a formação de alguns dos principais partidos pela independência dentro da Catalunha, como a Convergência Democrática da Catalunha, a União Democrática da Catalunha, que depois vão se fundir numa coligação chamada Juntos pelo Sim. Por que Juntos pelo Sim? Em 2006... a Corte Constitucional da Espanha anulou alguns itens do Estatuto de Autonomia da Catalunha. Aí, em 2010, nós tivemos uma manifestação que contou com mais de 1 milhão de pessoas contra essa decisão da Corte Constitucional da Espanha. Em 2012, no dia 11 de setembro, que é o Dia Nacional da Catalunha, por conta do 11 de setembro de 1714... Tá? Não é o 11 de setembro de 1973 no Chile, nem o 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos. É o 11 de setembro de 1714. E curiosamente, coincidentemente, estamos gravando esse programa em um 11 de setembro. E agora são 17h47. Quase. Se a gente tivesse começado meia hora antes. E aí, em 2012, no dia 11 de setembro, nós tivemos outra manifestação também com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, exigindo um referendo pela independência com o slogan Catalunha, o novo Estado da Europa, né? Isso aqui em catalão, né? No Estado da Europa. Nós tivemos a chamada Via Catalã, uma versão local da Via Báltica, né? Que são as pessoas dando as mãos para abraçar uma região, para abraçar uma grande extensão. Com a crise de 2008... que afetou muito a economia espanhola, né? A Espanha e a Grécia devem ter sido os dois países mais afetados pela crise de 2008 no mundo, e os Estados Unidos também, claro, né? Porque os Estados Unidos foi o epicentro da crise. A crise de 2008 acabou também agravando essa questão separatista por conta dos assuntos econômicos, e que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E aí, algumas pesquisas começaram a sondar a população sobre esse assunto. Em setembro de 2013, saiu uma pesquisa do Centro de Estudos de Opinião, em que 55% dos eleitores disseram que votariam favoravelmente à independência catalã. 22% votariam pelo não, e o restante ou é indiferente ou defenderia apenas a autonomia regional. Em 2014, nós tivemos um plebiscito simbólico, uma consulta popular simbólica, em que 40% do eleitorado catalão compareceu, lembrando, não era obrigatório, não era vinculante, era simbólico, mas 40% do eleitorado compareceu e 80% aprovou a independência. E aí, em 2015, a coligação Juntos pelo Sim, que era a junção daqueles partidos catalães formados na redemocratização,
venceu a disputa pelo governo da região com a promessa de convocar um referendo pela emancipação. E aí agora está marcado, no dia 1º de outubro de 2017, está marcada a consulta popular, que vai responder a pergunta, abro aspas, você deseja que a Catalunha torne-se um Estado independente na forma de uma república? Vão poder votar as pessoas de nacionalidade espanhola cuja identidade registre que ela seja residente na Catalunha ou pessoas que morem no exterior cuja identidade tenha sido emitida por uma municipalidade localizada na Catalunha. E aí, logo depois, também conhecido como semana passada, o governo espanhol entrou com ações na Corte de Justiça, dizendo que aquilo era inconstitucional, que não poderia ocorrer, que a separação não é aceita pelas leis espanholas, e a Corte aceitou esse pedido do governo espanhol, e, do ponto de vista jurídico espanhol, o referendo está suspenso. Porém, a Catalunha afirma que o referendo tem que seguir as leis catalãs. Então, se o parlamento da Catalunha autorizou, está autorizado. Vai ficar aí uma disputa legal, jurídica, veremos o que vai acontecer, porém isso pode, e aí entra um aspecto muito curioso, que é o seguinte, a independência da Catalunha, ela é talvez a principal demonstração de um fenômeno novo, né, que é o chamado, é uma versão do chamado nacionalismo liberal. Né? Por que é o nacionalismo liberal? É o nacionalismo que surge ali já no começo do século XX, que é o nacionalismo, também chamado às vezes de nacionalismo de convivência, né? Que basicamente dizia o seguinte, olha, os povos têm o direito à autodeterminação, ao autogoverno, e a gente quer ter o nosso canto e governar o nosso canto, a nossa vida. Não é como o nacionalismo étnico, que depois vai virar o chamado nacionalismo chauvinista, que é o nacionalismo que vai dizer, olha, nós somos o maior povo do mundo, nós somos o povo mais legal, e por isso a gente tem direito a governar o que a gente quiser, em nome do nosso povo, ou o nacionalismo romântico, que era aquela versão idealizada de raízes medievais, então, olha, o nosso povo é o nosso povo porque a gente dança ciranda juntos e temos as mesmas lendas e os mesmos folclores. Claro, estou resumindo bem aqui, antes que alguém lá da política ou até mesmo da história venha, né, que tenha estudado nacionalismos, venha, né, fazer alguma correção, tá? Deixando claro que eu estou simplificando. E aí o fenômeno da Catalunha é um símbolo do nacionalismo liberal pan-europeu. O que significa? Os movimentos de independência da Catalunha, eles não defendem o uso das armas, por exemplo, eles não defendem uma guerra de secessão, alguma coisa assim. Eles não afirmam uma superioridade catalã. O que eles querem é um autogoverno, ou seja, autonomia, e a convivência entre povos europeus. Em que sentido? A Catalunha independente, para eles, se manteria na União Europeia, manteria o euro, manteria as fronteiras abertas, não seria uma ruptura traumática com a Espanha ou com o restante do continente, não é um nacionalismo eurocético, por exemplo, como nós temos hoje na Hungria ou na Polônia. O nacionalismo catalão é um nacionalismo liberal pan-europeu. Ao mesmo tempo, isso é um problema, já que, para a Catalunha fazer parte da União Europeia, ela teria que ser aprovada por todos os seus membros, o que inclui a Espanha. E o governo espanhol dificilmente autorizaria. O governo espanhol, inclusive, isso a gente já mencionou algumas vezes no programa semanal, a Espanha não reconhece a independência do Kosovo, afirmando que a Sérvia tem que autorizar a independência do Kosovo, a Sérvia tem que reconhecer primeiro. E por que a Espanha faz isso? Para não criar um precedente contra si mesma. Né? Então, ela não reconhece o Kosovo para ninguém depois reconhecer a Catalunha, digamos assim. A diferença é que, se for por esse precedente, os países que reconhecem o Kosovo vão reconhecer a Catalunha, o País Basco e o que for. Aí nós temos a questão econômica, né? E aí a gente fecha o programa de hoje, que é o seguinte, né? O que a gente está falando agora da Catalunha independente é da província espanhola da Catalunha. Tá? Lembrando que para os nacionalistas catalães... Comunidade autônoma. Comunidade, desculpa. Para os nacionalistas catalães, a Catalunha também envolve os chamados paísos catalãs, né? Que seria Valência, Ilhas Baleares, Andorra, Franja de Aragão e tudo mais. Novamente, muito similar ao que a gente falou em relação ao País Basco com Navarra, por exemplo.
Isso. Que são ambos, né, descendentes dos reinos medievais espanhóis. Então, assim, quando a gente pega a comunidade autônoma da Catalunha, cuja capital é Barcelona, ela é a maior economia dentre as comunidades do Estado espanhol. Sozinha, a economia da Catalunha é maior que a do Egito, ela corresponde a mais ou menos 19% da economia espanhola, e muitos catalães alegam uma questão econômica, de que um dos slogans, né, um dos slogans comuns hoje no Brasil é imposto é roubo. No caso da Catalunha é Madrid é roubo, porque a relação entre a Catalunha e o governo de Madrid seria deficitária para a Catalunha. A Catalunha paga mais impostos em nome de um governo que eles não reconhecem, que não lhes concede total autonomia e muitas vezes não retorna esse dinheiro na mesma proporção. Novamente, um caso muito similar ao País Basco. É curioso notar que os movimentos separatistas na Espanha são fortes justamente nas comunidades com uma economia forte. Isso, e que são as primeiras regiões de industrialização. Isso, mas assim como durante o franquismo, boa parte da burguesia catalã era aliada de Franco. E aí, como seria, né, uma Catalunha independente? Só para um exercício de imaginação, repetindo, né, a comunidade autônoma da Catalunha. Uma área de 32 mil quilômetros quadrados, mais ou menos o tamanho da Moldávia, que é o 135º maior país do mundo, ou seja, um país pequeno. População ali de 7 milhões e meio, menor que a população do município de São Paulo, que dá mais ou menos a população de Papua Nova Guiné, que é a 100ª população do mundo. Porém, o PIB já é de 336 bilhões de dólares, mais ou menos o tamanho da economia da Irlanda, a 52ª maior economia. E o PIB per capita, de mais ou menos 32.500, mais ou menos o equivalente da República Tcheca, né, da Tchequia, né, eu sempre esqueço que é o 36º maior PIB per capita. Ou seja, seria um país pequeno, com uma população pequena, porém uma economia per capita bastante desenvolvida. Né? Então fica esse pequeno exercício de imaginação de como seria... Óbvio, se a Catalunha se transformasse independente num passo de mágica, né? Sem nenhuma crise de bolsa, sem nenhuma ruptura... E tanto que um dos motivos que a Espanha alega, que é um dos argumentos do governo espanhol contra a separação da Catalunha é: olha, a Catalunha se separar também vai ter prejuízo, porque ela vai ter menor acesso aos mercados espanhóis, onde ela construiu a sua economia e tudo mais. Então, esse nacionalismo liberal pan-europeu catalão, ele de certo modo ele é um pouco otimista demais, digamos assim. Né? Mas nesse pequeno exercício de imaginação, aí a Catalunha seria uma Irlanda com PIB per capita tcheco, no tamanho da Moldávia, com a população da Nova Guiné. Pois é. Felipe, e você tem alguma dica para os nossos ouvintes que quiserem conhecer mais sobre a história da Catalunha e dos nacionalismos na Espanha? Então, a minha dica, ela, infelizmente, eu vou dar duas dicas, né? A primeira dica é, se você, né, qualquer filme ali do Almodóvar, com Javier Bardem, alguma coisa assim, então tem aquele do Woody Allen também, né? O Vicky Cristina Barcelona. Mas porque o Almodóvar não é catalão, muito menos Javier Bardem. Não, eles não são, mas, por exemplo, o Mar Adentro, que é estrelado pelo Javier Bardem, tem diversos diálogos em catalão, e tem um filme do Almodóvar que se passa em Barcelona. Qual que é? Eu vou ver, talvez. Não. Tem um filme dele que se passa em Barcelona. O Javier Bardem é canário. Ou seja... Você está dizendo que ele é um pássaro? Não, ele é das Ilhas Canárias. Então, assim, né, a dica mais popzinha acaba sendo essa, né? Cinema espanhol sempre tem alguma coisa ali de... algum temperinho de Catalunha, de Barcelona, especialmente. Mas a dica mais aprofundada, né? Essa é uma dica talvez até um pouco mais específica, mas tem um livro que é da Edições 70, aquela editora portuguesa, que é um livro que quando eu comecei a lê-lo, alguns anos atrás, foi um dos livros que inspirou toda a série de textos Fronteiras Invisíveis da Europa, que virou Fronteiras Invisíveis do Futebol, que se chama Nacionalismos Espanhóis, Tensão e Conflitualidade,
de Felipe Vasconcelos Romão. Um Felipe com a grafia correta, tá? Com I. Então, assim, repito, ele é um livro um pouco mais específico, então talvez ele só seja interessante para quem for de história, de ciência política, ou então às vezes tem uma ascendência de algum povo ibérico, né? Então quer entender um pouco mais as histórias do avô galego, do avô basco, do avô catalão, alguma coisa assim. Mas é um livro muito bom, muito interessante, que mostra como o Estado espanhol... Aqui quando eu digo Estado, eu não estou falando do governo, não estou falando do Mariano Rajoy, das pessoas. Estou falando a estrutura do Estado espanhol, ela é completamente ao contrário do que deveria ser. É um Estado que rejeita o empirismo, digamos assim. Ele tenta impor um modelo que não combina com as necessidades daquele país. Então, né, a questão do Estado unitário, de pouca representação, de pouca delegação de poder, enfim. Então, minha sugestão é essa, Nacionalize os Espanhóis, de Felipe Vasconcelos Romão. A capa, inclusive, é um terrorista do ETA. E eu fiz uma rápida pesquisa aqui, eu confesso que eu não sou muito conhecedor da filmografia do Pedro Almodóvar, mas ele rodou 2 filmes em Barcelona, Tudo Sobre Minha Mãe. Tudo Sobre Minha Mãe, e Má Educação. São os 2 filmes que ele rodou na capital da Catalunha. Mas era o Tudo Sobre Minha Mãe que eu queria lembrar. A minha dica cultural é a coletânea de artigos do escritor, ensaísta, jornalista e principalmente torcedor do Barcelona, o Manuel Vázquez Montalbán, que chama Fútbol, una religión en busca de un Dios. Cabe lembrar que ele faleceu em 2003, essa coletânea foi organizada pelo filho dele, o Daniel, ou seja, o Manuel não viu o apogeu do Barcelona, né? Ele morreu um pouco antes da conquista da segunda Liga dos Campeões da Europa pelo clube catalão, mas é bastante interessante aqui porque ele mostra diversas facetas do superclássico da Espanha entre Barcelona e Real Madrid. E a gente vai fechar... Só para constar, meu caro Matias, você recomendou o livro de um torcedor do Barcelona, espere tweets de torcedores do Espanhol dizendo que você foi parcial. Inclusive, infelizmente eu não vou lembrar, mas teve um cara que mandou um tweet muito bom sobre o programa da Romênia, falando... faltou chamar um ele falou ironicamente, claro, né? Porque nessa onda, né, de você sempre reclamar e tudo aparentemente ter que ter 2 lados, né? Vocês não chamaram um stalinista para defender o Ceausescu, enfim... E aí eu até falei, você tem razão, fomos parciais, dislike e unfollow. Mas, né, então, você está sendo parcial na sua dica. Então, só para os torcedores pericos aqui no Brasil não reclamarem, só falar alguns jogadores que passaram pelo clube, que jogava em Sarriá, né, e agora joga em Montjuic. Atualmente conta com o Léo Batistão no ataque, que é parça do Neymar também, o Fredson, aquele jogador que usava permanente quando passou no São Paulo, o Naldo atualmente está, o zagueiro, não o cantor. O zagueiro também, o próprio Felipe Coutinho, que na transação com a Inter de Milão foi emprestado um período ali no outro clube de Barcelona, e também o Eduardo Costa, de boa lembrança para os gremistas. E para os hondurenhos. Então, Felipe, a música de encerramento, a gente vai escutar o grupo Desperdices Clinics, que foi a primeira grande banda a cantar em catalão, né? A primeira banda que ficou conhecida no restante da Espanha cantando em catalão, lembrando que a língua foi proibida durante mais de 30 anos. Eles lançaram o único disco deles em 1987, ou seja, está completando 30 anos, o disco Colons, e a gente vai ouvir o tema Catalunya Lluir.
llibertat. Els polítics que ens governen, marionetes de l'estat. Torna carretera, força llibertat. Jo no vull ser nacional. Jo no vull ser nacional. Lluitarem per la nostra causa, per un país independent, perquè siguem ara i sempre les